Bom dia, a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no livro dos Salmos, capítulo 3, Davi dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu desde seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. As adversidades se multiplicavam na vida de Davi. Era o seu amigo Aitofel, seu general de confiança, seu general de batalha. O seu filho Absalão, era Adonias. Dificuldades com a sua esposa Mical, era Saul perseguindo. As adversidades se multiplicavam a cada instante, a cada momento, seja por erro dele, ou seja simplesmente o inimigo usando pessoas. Mas ainda que as adversidades se multipliquem, também vai se multiplicar a providência de Deus. À medida que nós nos colocamos diante deles como pobre e necessitado, fazendo o que Davi fez, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo socorro verdadeiro, aquele quem verdadeiramente pode socorrer. Ele vai dizer: Senhor, como se tem se multiplicado os meus adversários. Mas ele também vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu, Deus de seu santo monte. A distância que o Senhor está muitas vezes de resolver a tua situação, de te dar vitória, de te dar uma experiência, de te libertar, é a distância de um dobrar de joelhos. É a distância muitas vezes de uma lágrima derramada. É a distância muitas vezes de uma confissão verdadeira. Muitas vezes é a distância de um clamor sincero. É a distância muitas vezes de uma leitura da palavra, de uma ida a um culto, congregar com os irmãos. Deus está disposto a ouvir o nosso clamor. As adversidades vão se multiplicar porque nós estamos perto dos últimos dias. Mas também mediante a nossa atitude diante do Senhor, se for sincera, se for verdadeira, há um resultado. E qual é o resultado que vem logo depois? Davi vai dizer: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. As adversidades se multiplicaram, mas ele foi um escudo para mim. Ele foi o que levantou a minha cabeça. Ele foi o que ouviu o meu clamor. Ele foi o que viu a minha lágrima. Para quê? Para me fazer deitar, dormir e acordar. Porque no mundo de hoje, se nós vamos e voltamos, se nós dormimos e acordamos, se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. É porque o Senhor tem nos fortalecido. Aquele Senhor que é provedor, aquele Senhor que é sustento, aquele Senhor que é vida, aquele Senhor que é salvação, aquele que é Pai, que é Filho, que também é Espírito, que nos consola, aquele que é Filho, que intercede pelas nossas vidas, e aquele que é Deus Criador. Ele tem nos feito dormir, acordar e levantar. Ele tem nos sustentado. Confia nesse Deus, ainda que as adversidades se multipliquem. Confia nesse Deus, porque você tem um que você pode clamar. Você tem um que vai inclinar os seus ouvidos ao teu clamor, que vai contemplar as tuas lágrimas, e que não está distante de ti nos momentos de dificuldade. A distância que ele dá é do teu dobrar de joelhos, é da tua oração.